Olá, pessoal! Estamos aqui mais uma vez. Eu, Salete. Rose. A Rose, a Kelly, todo mundo. Lá atrás, o Valentim. Muito simpático, gente fina. Pena que a gente tem para convirar, né? Para mostrar ele. É uma pena, né? Mais um aqui, episódio da história maravilhosa de Paulo, que nós amamos de paixão. Aprendemos a amá-lo, a conhecê-lo. E eu espero que vocês também estejam gostando, que vocês possam entender toda a profundidade da mudança dele, toda o evangelho que ele pregou pelo mundo. Porque não só ele levava o evangelho do Cristo, mas as cartas que ele escrevia eram assim de um amor, de uma exortação à caridade, ao respeito, à união das comunidades em volta das igrejas que ele fundou. E isso nós temos que levar como exemplo para a nossa vida. Então sejam muito bem-vindos, espero que vocês gostem do episódio de hoje. Compartilhem com seus amigos, nos indiquem. Isso é um canal de informações. Não é só porque somos espíritas, mas o que nós estamos falando aqui é para vocês, para a vida de vocês. Não importa se você é judeu, muçulmano, evangélico, católico, evangélico, não importa. São condutas de vida, são condutas morais que só vão deixar vocês melhores. Então vamos lá para mais um episódio e vamos com a nossa prece de abertura inicial. Vou fazer. Nós vamos então neste momento, desde já agradecendo a Deus e a Jesus, a todos os nossos irmãos amigos por mais essa oportunidade de estudo, de conhecimento da tarde de hoje. Mais uma passagem sobre a história de Paulo quando esteve aqui na Terra, nos trazendo muita luz, muito entendimento, muita paz, que esse estudo possa abranger muitas pessoas. Nós que aqui estamos apenas estudando, não temos o devido conhecimento, nem autoridade, estamos aqui também na condição de aprendizes, deste que talvez possamos considerar como uma versão com mais profundidade do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, de todos os apóstolos que trouxeram, cada um uma passagem do Mestre na Terra, e de Paulo principalmente por ter trazido todo o ensinamento de Jesus sem ter tido devido contato, óbvio, né? Presencial com Jesus, mas em espírito o tempo todo. Então nós vamos dar início com a prece que o nosso Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, salve Jesus e graças a Deus. Bom, relembrando, no episódio passado, nós comentamos das atividades apostólicas de Paulo, né? Das relações dele, de tudo que ele passou. E hoje nós vamos começar com uma relação diferente, né? Com um setor da vida do Paulo, vamos assim dizer, diferente. Emmanuel tem uma admiração muito grande por Paulo. Eles vieram juntos em algumas encarnações, né? Na época de Paulo de Tarso, era o Públio Lentulus, o senador romano, e Saulo / Paulo de Tarso. Em outras encarnações, eles também vieram juntos para continuar o trabalho que eles começaram lá atrás. Na fundação do estado de São Paulo, da cidade de São Paulo, lá na época do descobrimento, existe uma passagem em que o Chico
comentava a importância dessa relação entre o Emmanuel e o Paulo. Então, e o Chico junto, tá, gente? Porque o Chico também esteve algumas encarnações junto com eles. Então, qual é a relação dos três com a fundação da cidade de São Paulo? Na época da fundação da cidade de São Paulo, Paulo, né, ele não estava encarnado, tá? Mas o Emmanuel era o padre Manuel da Nóbrega. O Chico era o padre Manuel de Paiva. Eles estavam juntos na fundação da cidade de São Paulo, lá no pátio do colégio, onde foi feito a fundação da cidade. E foi escolhido o nome Paulo, cidade de São Paulo, justamente por causa do Paulo de Tarso, que dentro da Igreja Católica, ele é considerado um santo, né? Então seria São Paulo. Foi Emmanuel e Chico quem escolheram o nome, né? Óbvios, intuídos pela espiritualidade, pelo próprio Paulo, né? A fundar a cidade de São Paulo. Então, nós vamos contar agora um pouco sobre a relação do Paulo com Emmanuel. E com o Chico também, porque na época de Jesus, Chico era João Evangelista. Então, eles estavam todos juntos, tá? Vamos lá, Kelly. Tudo junto e misturado. Com devido respeito. Relação entre Emmanuel e Paulo de Tarso. A maioria dos livros de Emmanuel tem referências a Paulo de Tarso. O mentor espiritual de Chico Xavier desenvolveu quase 1.400 capítulos, realizando interpretações sobre versículos do Novo Testamento, distribuídos em diversos livros. Somente como exemplo, no livro Fonte Viva, do Chico Xavier e Emmanuel, das 180 lições, 82 referências são extraídas das cartas de Paulo. As outras 92 lições são divididas entre os outros apóstolos, João, Lucas, Marcos, Pedro e Tiago, irmão de Jesus. Exemplo, no livro Ante a Lição. Considera o que te digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Paulo, na segunda carta para Timóteo, né? No versículo 2, parágrafo 7, é isso, né? Ante a exposição da verdade, não te esquives a meditação sobre as luzes que recebe. Essa é um trecho do livro, tá? Quem fita o céu de relance sem contemplá-lo não enxerga as estrelas, e quem ouve uma sinfonia sem a brilha acústica da alma não lhe percebe as notas divinas. Debalde escutar a palavra inspirada de pregadores ardentes, se não descerrares o coração para que o teu entendimento mergulhe na claridade bendita daquela, inúmeros seguidores do Evangelho se queixam da incapacidade de retenção dos ensinos da Boa Nova, afirmando-se ineptos à frente das novas revelações. E isto porque não dispensam maior trato à lição ouvida, demorando-se longo tempo na província da distração e da leviandade. Quando a câmara permanece sombria, somos nós quem desata o ferrolho da janela para que o sol nos visite. Dediquemos algum esforço à graça da lição, e a lição nos responder com as suas graças. O apóstolo dos gentios é claro na observação. Considera o que te digo, porque então o Senhor te dará entendimento em tudo. Considerar significa examinar, atender, refletir e apreciar. Estejamos, pois, convencidos de que, prestando atenção aos apontamentos do Código de Vida Eterna, o Senhor, em retribuição à nossa boa vontade, dar-nos a entendimento em tudo. Para quem não conhece o livro Fonte Viva, ele trazido, né? Eu tenho um monte lá em casa também. Eu esqueci. Ele é feito de pequenas lições, né? E ele põe a lição, o número da lição, coloca o nome da lição, e a seguir é sempre um trecho do Evangelho, né? Então, do Atos dos Apóstolos, que é como está na Bíblia. A mais da metade, não, um pouco menos da metade, é só Paulo.
são trechos das cartas de Paulo. Para vocês verem, né? 180 lições. 82 são de Paulo. As outras 92 é dividida entre os outros apóstolos. Essa é a importância do que as cartas de Paulo diz, do que ela nos fala, né? As lições que elas nos traz. Então, o Emmanuel, ele, ao contrário do André Luiz, né, que com o Chico nos traz a visão do mundo espiritual, né, como é o trabalho, o outro lado, as cidades, o que acontece, né, os resgates, os socorros, é uma coisa. O Emmanuel parece que ele é mais ligado à parte espiritual, moral, daquilo que está nos evangelhos e do mundo espiritual. Emmanuel escreveu livros falando sobre os evangelhos. Então, se você pegar o Evangelho de Mateus, o Emmanuel descreve pedaço por pedaço do Evangelho de Mateus. É o livro, né? Bem fininho assim, viu, gente? Assim, ó, bem fininho assim. Bem pequeno. Que Emmanuel comenta o Evangelho de Mateus. Emmanuel comenta o Evangelho de João, do Lucas, do Marcos. Todos os livrinhos fininhos assim, pessoal. E ele comenta as cartas de Paulo, que também, né? Tanto de carta. Ele comenta e destrincha e explica carta por carta, trecho por trecho. A gente pode dizer assim, então, que Emmanuel é a sala de aula e André Luiz é a vida prática do dia a dia. Exatamente. Né? Você aprende com um e o outro mostra na prática. O exemplo prático. E o Fonte Viva também foi montado. Todos os livros, né, que o Emmanuel escreveu. Fonte Viva, Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida. E tem um outro, Vinha de Luz, né, que foram escritos pelo Emmanuel através do Chico. O Emmanuel faz isso. Ele coloca a lição, o nome da lição, o número, o nome da lição, o trecho e o que isso quer dizer, o que isso nos ensina, o que isso nos traz para a vida. Quando nós montamos aqui o que seria discutido, eu pontuei alguns trechos, né, do Fonte Viva, que a referência é Paulo, só para vocês terem uma noção de como o Emmanuel destrincha uma frase de Paulo, né? E aqui está a primeira, que é ante a lição, né? Então, como nós fazemos quando alguém nos ensina alguma coisa, né? E Paulo, como apóstolo dos gentios, a primeira coisa que ele nos mostra é a lição. O que devemos fazer? E o Emmanuel, ele também é um poeta, né? Às vezes, eu chego a falar que Emmanuel, ele é quase um poeta total, porque ele coloca as palavras com amor, com discernimento, né? Ele é aquela coisa toda séria, né? Às vezes eu peco um pouquinho nas palavras, eu tenho que ir voltando no dicionário. Mas de resto é maravilhoso. Mas através dessas leituras você pode considerar que é uma tremenda ajuda, porque se você pega ali a parte da passagem de Paulo, tudo são realmente palavras que, né, acaba desestimulando, falando, nossa, mas eu não entendi, porque é muito coloquial naquela época. Então o que o Emmanuel vem? Ele traz o trecho e explica, olha, gente, é assim, bem didático, né? Bem professor. Então, fica muito mais fácil de você compreender com os ensinamentos desses livros dele, né? Por que cada apóstolo resolveu fazer? É para gravar a sua estadia com Jesus, a sua experiência?
Porque isso é uma coisa que é uma dúvida minha, tá? Todos fizeram meio que um evangelho, né? Em cima do que eles aprenderam com Jesus. Mas não deveria ser focado numa só? Então, quando nós, por exemplo, nós vamos fazer um estudo, né? O que a gente faz? Faz pesquisa, faz apontamentos e no final você junta tudo, né? Dá aquela lapidada, dá aquela maquiada, né? E tá pronto o trabalho. Com Jesus, principalmente naquela época, nem todo mundo tinha acesso à educação. Normalmente, os mais educados eram os que eram mais abastados e o povo mesmo não sabia ler nem escrever. Quando Jesus começou a andar com os apóstolos, que ele começou a jornada dele, Jesus não deixou nada escrito. Pelo menos arqueologicamente não foi achado nada. Não existe referência de que ele tenha deixado alguma coisa escrita. O primeiro evangelho a começar a ser escrito foi o de Mateus. Por quê? Porque Mateus, além de ele ser de uma família um pouco mais abastada, ele sabia ler e escrever. Porque ele era um republicano, ele trabalhava para Roma e ele era cobrador de impostos. Então, ele tinha que saber ler e escrever. Quando ele começou a andar com o Cristo, ele percebeu a importância daquilo que Jesus estava falando. Daquilo que estava acontecendo. E ele começou a registrar como se fosse um diário. Ele começou a registrar todos os eventos, tudo que acontecia, tudo que Jesus falava, como se fosse o diário pessoal dele. Depois disso, o Judas Iscariotes também era uma pessoa letrada. Tá? Ele também começou a escrever. Só que o Evangelho de Lucas, ele é considerado apócrifo, né? Então, é mais ou menos como se o Vaticano não considerasse ele realmente um evangelho. Existem dúvidas sobre a autenticidade dele, vamos assim dizer. Porque Judas também escrevia. Ele sabia ler e escrever. Depois, né, o só que se tinha acesso era o Evangelho de Mateus. Paulo aprendeu o Evangelho através do Evangelho de Mateus. Quando Paulo estava preso, Lucas começou a escrever o Evangelho dele. Então, o Evangelho de Lucas é baseado em coisas que Paulo passou para ele, em coisas que os apóstolos passaram para ele, em coisas que Maria passou para ele. Lucas ficou um tempo com a Maria e Maria foi passando coisas para ele. Então, o Evangelho de Lucas foi baseado através de coisas que os apóstolos contaram e coisas que Maria e Paulo contou para ele. Lucas não conheceu Jesus. Marcos não conheceu Jesus. Também escreveu o Evangelho com a ajuda dos apóstolos. Pedro, João, Tiago, só depois e Maria, tá? Ele também não conheceu Jesus. João começou a escrever o evangelho dele quando ele estava em Efésios. Então, escreviam por ele, porque ele também não sabia ler e escrever. Então, o João ditava e alguém escrevia por ele, tá? Ele escreve o evangelho dele
e depois escreve o Apocalipse. E no Apocalipse, ele descreve aquilo que Jesus mostrou para ele. Então, ele tinha visões, Jesus falava com ele e era transcrito. Mas por que que, assim, mesmo assim, todos resolveram... porque eles idolatravam, né? Jesus Cristo, aí eles queriam passar adiante, né? E não houve essa junção de todos eles e fazer um... E fazer um só? Naquela época era difícil, né? Então, se você vê, Mateus escreveu o Evangelho até o dia que Jesus foi crucificado e morto. E aí a ascensão e algumas coisas que aconteceram depois. Uhum. Lucas e Marcos escreveram depois que Jesus já tinha morrido. Paulo já estava preso. Sabe o que eu penso? Eu penso que... E foi mais ou menos a época que João também começou a escrever. E João provavelmente estava ali dando uma outra percepção do Evangelho. Se você juntar os 4 evangelhos... Cada um vai ter uma interpretação. Cada um vai ter uma interpretação, porque cada um via de uma maneira. Mateus, ele escreve tudo que ele viu. João, o que lembrava. Marcos e Lucas, o que contaram. O que ouviram. E assim também, né? Deus é providencial, né? E se um desses evangelhos se perdesse no tempo? Se você só tivesse um, como que a gente ia saber da história? Tudo bem, todos perduraram, mas e se não perdurasse, né? Então, assim, é igual a, mais ou menos aconteceu na época de Kardec, tá? Como que você pode atestar que é verdade que os espíritos vêm da comunicação depois que já deixaram as vestes, né, terrenas? Vinha carta de tudo quanto era lugar. Então, eu acho que também tem nisso, né? Se um evangelho se perde, como é que você conta essa história? Ou, né? Também, como você acabou de dizer, né? Kardec recebeu de outros lugares o estudo, né? Porque, na verdade, era um estudo. Sim. E nesse estudo se comprovava o que ele estava falando. Exatamente. Então, também acho que era uma forma assim, Mateus escreveu tudo que ele viu, mas, em compensação, os outros trouxeram outras informações para comprovar aquilo. Exatamente. E, às vezes, até para complementar, né? Porque, assim, o Lucas e o Marcos, na realidade, eles foram buscar o que os outros disseram sobre aquele evangelho. Então, quando se começou a Casa do Caminho, né, que começaram as conversões, era em cima do Evangelho do Mateus. Porque era a única coisa que tinha, o Evangelho de Mateus. Lucas e Marcos, eles trazem o Evangelho junto com o sentimento daqueles que passaram aquele Evangelho para eles. Uhum. Como se eles fossem jornalistas. Entendeu? Então, eles entrevistavam os apóstolos e traziam aquele evangelho conforme os apóstolos falaram que tinha sido Lucas aquele dia. Lucas foi o único que só, na hora, vendo as coisas, foi escrevendo. Foi o único. Mateus também? Mateus. Desculpa, não, Lucas. Só o Mateus. Só o Mateus. Só Mateus. Judas também, mas o Iscariotes? Iscariotes. Então, só que não está na Bíblia. Mas você pressupõe que tem ali, né? Na realidade, existe. Na realidade, existe. O Evangelho de Pedro, tá? Tem o Evangelho de Maria, o Evangelho de Maria Madalena e o Evangelho de Judas. Que também não são considerados. São considerados apócrifos. Porque é pouca coisa, não é muita coisa. Mas, vamos assim dizer, o que estava lá, estava acontecendo e estava sendo escrito. É o do Mateus. Então, por exemplo, tinha acabado de fazer o Sermão da Montanha. Ele foi lá e escreveu. E óbvio, né? Jesus deve ter conversado com eles. Ou se ele tinha dúvida, ele tirava as dúvidas, né? Então, você entendeu? Então, o Mateus estava com a coisa, vamos assim dizer, fresquinha ali. Foi um registro. O do Mateus é um registro. Um diário. Hoje tem os livros todos separados? Na Bíblia é separado, não é colocado como evangelho, é colocado como Atos dos Apóstolos. Tanto que tem de Paulo, tem né? Do Tiago, assim como as cartas, tem cartas de Pedro, tem cartas de Tiago,
que é o irmão de Jesus, e vem as descrições, né? Por isso que quando nós falamos do Evangelho, às vezes existe o mesmo Evangelho nas 4 versões. Na versão de João, na versão de Lucas, na versão de Marcos e na versão de Mateus. Mateus, né? eu sempre falo Judas. Oh, meu Deus. Então, porque cada um teve a sua visão e o seu tempo de escrever. Entendi. Entendeu? Entendi. Não, interessante. Por isso que quando vem o Evangelho, tá sempre escrito lá, né? Evangelho de Mateus. Então tá lá os artigos, né? E muitos, às vezes, são igual. Parece que você está repetindo o Evangelho. Não, foi outro que escreveu. Entendi. Entendeu? Perfeito. Então vamos lá, vamos para mais uma lição. Mais uma lição. Incompreensão. Fiz-me fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos os meios, chegar a salvar alguns. Paulo, na primeira carta aos Coríntios. E aqui, Emmanuel explica essa passagem. A incompreensão, indiscutivelmente, é assim como a treva perante a luz. Entretanto, se a vocação da claridade te assinala o íntimo, prossegue combatendo as sombras nos menores recantos do teu caminho. Não te esqueças, porém, da lei do auxílio e observa-lhe os princípios antes da ação. Descer para ajudar é a arte divina de quantos alcançaram conscienciosamente a vida mais alta. A luz ofuscante produz a cegueira. Se as estrelas da sabedoria e do amor te povoam o coração, não humilhes quem passa sob o nevoeiro da ignorância e da maldade. Gradua as manifestações de ti mesmo para que o teu socorro não se fará destrutivo. Se a chuva alagasse indefinidamente o deserto, a pretexto de saciar-lhe a sede, e se o sol queimasse o lago sem medida, com a desculpa de subtrair-lhe o barro úmido, nunca teríamos clima adequado à produção de utilidades para a vida. Não te faras demasiado superior diante dos inferiores ou excessivamente forte perante os fracos. Das escolas não se ausentam todos os aprendizes, habilitados em massa, e assim alguns poucos cada ano. Toda mordomia reclama a noção de responsabilidade, mas exige também o senso das proporções. Conserva a energia construtiva do exemplo respeitável, mas não ouvides que a ciência de ensinar só triunfa integralmente no orientador que sabe amparar, esperar e repetir. Não clames, pois, contra a incompreensão, usando inquietude, desencanto, vinagre e fel. Há méritos celestiais naquele que desce ao pântano sem contaminar-se na tarefa de salvação e reajustamento. O bolo de matéria densa reveste-se de lodo quando arremessado ao poço lamacento. Todavia, o raio de luz visita as entranhas do abismo e dele se retira sem alterar-se. Que seria de nós se Jesus não houvesse apagado a própria claridade, fazendo-se a semelhança de nossa fraqueza, para que lhe testemunhássemos a missão redentora? Aprendamos com ele a descer, auxiliando sem prejuízo de nós mesmos. E nesse sentido, não podemos esquecer a expressiva declaração de Paulo de Tarso, quando afirma que, para a vitória do bem, se fez fraco para os fracos, fazendo-se tudo para todos, a fim de, por todos os meios, chegar a erguer alguns. Agora você imagina, né? Ou seja, humildade. Um trecho, são 2 linhas, de uma carta imensa. Nossa. Olha o que é destrinchado Paixão. de 2 linhas dentro de uma carta inteira. 2 linhas. 2 linhas. 2 linhas. Vai ter uma frase aqui que eu vou até grifar. Qual frase? Há méritos celestiais naquele que desce ao pântano sem contaminar-se, na tarefa de salvação e ajustamento. Todos nós nos contaminamos constantemente. Né? Uhum. E o que ele quer dizer com tudo isso? Tá aqui, ó. Você não está triunfando se você está sobrepujando outros que não têm condições de se defender.
você faz tudo por todos e de todos os meios para erguer pelo menos alguns. Você desce ao pântano e não se suja, né? Então, é aquela coisa. Você tem que fazer tudo para auxiliar aquele irmão menos privilegiado, mais fraco. Mas que caridade. Mas às vezes eles estão tristes, eles estão revoltados, eles estão tudo, e a energia densa deles, e é isso que a gente não pode, porque às vezes tem gente que vem com raiva, vem com tudo, e a gente saber não se contaminar e mesmo assim ofertar uma mão e retirá-lo daquele pântano, né? Eu entendi também que ele quer mostrar que para você ajudar também, você tem que se colocar na condição daquele que você vai prestar o auxílio. Você não vai, né, ter a mesma conduta que ele, que é a questão do pântano, mas você também, naquela parte que ele fala da luz, você não vai ofuscar aquele irmão. Olha, você está fazendo errado, né? Não é assim. Ah, é assim, vou te mostrar como é que faz. Não. Você tem que se fazer igual Jesus fez. Aquela luz, daquele tamanho, se fez, né, tão humilde para não ofuscar a nossa ainda ignorância, né? Então, assim, quando a gente for auxiliar, tem que ter esse cuidado também, né? Tem que não menosprezar, né? Na verdade, é ter humildade de entender que tem gente que não tem a compreensão e está numa fase extremamente difícil. Que nós já estivemos, né, em algum momento. Eu ainda tô. Não, a gente tá numa fase pior, diferente daqui. Eu quero dizer assim, a gente tá melhorzinha no entendimento, né? Não que a gente não caia, né? Como é que é? Faz parte. Não, a gente entende, mas continua dando canelada, né? Mas eu acho linda essa frase, né? Você tem que se fazer fraco para ajudar os fracos. Porque senão você vai chegar lá, não, deixa comigo. E arrogância, né? Exatamente. O orgulho. Nós estávamos falando sobre a história que falar assim, taxar uma pessoa, como é que é? Preguiçosa? Aquela história como ele é meio como ele é meio limitadinho, eu vou explicar devagarzinho para então você tá menosprezando a pessoa. Não é você tá aí por quê? Não é que ela é incapaz de vão sair daí. Quer dizer, você vai chegar lá você é estrela, você sabe tudo e ele não sabe nada, coitado. É aquela coisa, né? Você chega na beira do poço e faz assim, vem, eu já consegui sair, vem, eu vou te ajudar a sair também. Ah, mas eu tenho medo. Não, peraí, eu vou descer aí para te ajudar. E subo junto com você. E subo com você. Mas sem se sujar, né? Porque a pessoa, naquele desespero, ela pode querer puxar você a todo custo, né? E aí a gente está falando um pouco de energia, né? Que a gente não pode deixar se envolver e fazer a nossa parte, né? E era o que Jesus fazia, né? Exatamente. Era o que Jesus fazia. Imagina ele no meio de nós. Era o que ele fazia, né? Por isso que naquela passagem em que o fariseu fala para um dos apóstolos, né? O seu mestre fica junto com cobradores de impostos e prostitutas e mendigos, né? Não lava a mão para comer. Não lava a mão para comer. Se banha. E aí Jesus fala, mas eu não vim para os sadios. Eu vim para aqueles que precisavam de ajuda. Sabe, aconteceu comigo uma vez um episódio, vamos dizer assim, quando eu fui levar comida para moradores de ruas, né? E eu me envolvia naquela situação com muito carinho, né? E tinha alguns que era mais chegado, eles conversavam, tia, não sei o que, aquela coisa assim, já sabia os nomes, enfim. E aí tinha uma moça, eu achava ela um amor, ela era grandona, muito maior que eu. Aí um dia ela chegou e falou assim, ela fez questão de falar assim pra mim, hoje é meu aniversário. Eu falei, mas eu fui tão espontânea, eu fui lá, dei um abraço nela, meu amor, parabéns, não sei o que e tal. Depois a outra pessoa estava do lado, nossa, eu não achei que você ia abraçar ela, porque ela estava em umas condições mais naturais. Depois é que eu me toquei, eu fui tão natural, tão coisa que pra mim foi tão normal. Mas algumas pessoas ainda, elas olham para o aspecto físico, né? Elas não olham para o outro. A aparência ainda é mais importante.
Aí que eu me toquei, porque eu falei assim, eu não tinha me tocado, sabe quando você faz por naturalidade e aí a pessoa, ai, se limpa, toda. Eu falei, ai, gente, pelo amor de Deus, vai, o que tem demais? Né? Então, assim, é nessas horas que a gente tem que entender que os nossos irmãos, às vezes, estão passando por alguns processos que se a gente for olhar né? Não. Eu acho que eles fazem parte daquele papel que está jogado no chão. Então, você demonstrar que ele é um ser humano. Não, e fora de brincadeira, sabe que no final ela virou para mim e falou assim, sabe que eu te amo? Eu falei assim, eu também te amo. Falei assim para ela. Que pague. Aí você fala assim, cara, veio tão natural porque eu tratei ela normal, sabe? Não, porque tem muita gente Não fez a diferença, né? Não fez. Eu sou uma pessoa que estou bem e você é uma pessoa que está no fundo do poço. Ai, vou te ajudar, mas, né? Sem tocar. Manter um pouco de distância. Não toca. É estranho, né? Eu passei por uma situação também semelhante em que estava lá na casa, né? A gente estava fazendo uma daquelas sessões lá de reforma e entrou um rapaz, não em total situação de rua, mas assim, se vê que estava, né? Não estava legal. Estava um pouquinho alcoolizado. E aí ele entrou pedindo roupa, se tinha roupa para ele, porque ele queria ir na igreja. E aí a gente começou a procurar uma roupa para ele, que ele estava de shorts e camiseta, né? E aí ele começou a falar, aos pouquinhos ele, né? Foi coisa assim de 15, 20 minutos. Mas quando ele percebeu que ele foi recebido, né? Então primeiro ele entrou na casa, né? Aí foi perguntado o que você precisa. E aí nós começamos a procurar ele, né? Tava eu e o Tiago. E nós começamos a procurar as coisas para ele, né? Para a roupa que ele queria para ir no culto da igreja evangélica. E nós começamos a procurar as roupas, tal. Ele percebeu que ele foi aceito. Por quê? Nós acolhemos ele e começamos a tentar auxiliá-lo. Então ele percebeu que ele foi aceito. Aí ele começou a se abrir. Em questões assim de 10 minutos, ele botou para fora todas as mágoas dele. Os problemas. Né? As mágoas dele. E aí ele olhou para mim, ele olhou para o Tiago e falou assim, obrigada, amo vocês. Que bonitinho. Porque nós acertamos, né? Aí eu virei para ele, ô filho, nós também te amamos, estamos aqui para te ajudar. Você pode me abraçar? Falei, claro, qual o problema? Ele falou, eu estou cheirando muito álcool. Eu falei, então, a hora que você chegar lá na igreja, o pastor vai perceber que você bebeu um pouquinho. Né? O pastor vai te dar bronca. Não vai dar bronca, não. E ele me falou uma coisa assim, maravilhosa. Jesus não falou que é para a gente se apresentar a ele do jeito que nós somos? Eu olhei para a cara dele e eu falei, você está certo. Se apresente ao Cristo como você é. Se ele achar que você precisa mudar, ele vai te ajudar. E aí eu abracei ele, o Tiago abraçou ele pediu mais de uma vez, porque aí ele se sentia né, acolhido. E aí ele foi embora, todo vestido, só não tinha sapato naquele dia. Mas ele foi de calça, camisa, cinto e foi embora, né? Aí eu olhei para o Tiago e falei, você vê, né, Tiago? O Tiago falou, que dó, né? Um rapaz tão novo, nessa situação, né? E eu fiz ele dar lição de moral ainda a gente em cima da gente. Aí o Tiago me olhou e falou, por quê, né? Porque o Tiago nessa hora tinha subido, que ele estava descendo as coisas, né? E aí o Tiago desceu e ele não ouviu isso que o menino me falou. Aí eu contei para o Tiago, caraca, meu. Eu falei, pois é, filho. E ele ainda veio ensinar uma lição para nós, que nós temos que nos apresentar por Cristo da maneira que nós somos. Porque ele nos vê. Não adianta a gente se vestir elegantemente, passar maquiagem, chegar lá e fingir. Não. Ele está nos vendo.
Então a gente tem que se apresentar ao Cristo da maneira como nós somos. Imperfeitos. Cristo sabe. Tem gente que vai para alguns, dependendo de qual for a religião, não importa qual lugar, vai só de protocolo. O coração não vai junto. Mas na hora que ele me falou, eu estanquei assim, eu estava ajudando ele a se vestir. E ele se apoiou assim na estante, que estava, né, um pouquinho descalibrado. E aí eu brinquei com ele, né? Eu fiz: o pastor vai te chamar atenção, vai brincar com você. Porque era nítido que ele estava um pouquinho alcoolizado, né? E aí ele falou: não, Jesus disse que é para a gente se apresentar como é. Gente, eu estanquei assim. Fiquei olhando para ele, pensando assim: meu Deus, xlap. Mas você vê a mesma lição que bateu ali no cristão, depois a lição foi bater na igreja também, né? Bom, aí lá na igreja eu não sei como é que foi a lição, entendeu? Mas a minha, registrado, Senhor, o Senhor está certo. Eu falei para ele, você está certíssimo. Você está certíssimo. Engraçado, depois que ele foi embora, eu virei para o Tiago e falei: Tiago, ganhamos o nosso dia. Ele falou: é mesmo, né? Ganhamos o nosso dia. E essa é a importância. Isso que você passou, que você falou, esse momento que eu passei com o rapaz, é exatamente a lição de Paulo aqui. É exatamente. E a primeira, né, que o rapaz me ensinou. No jeito desequilibrado dele, no pouquinho da alteração do alcoolismo dele, ele me ensinou. Somos todos filhos dele, não importa. Ele me ensinou. Todos os instrumentos também. Gente. É bonito mesmo, viu? Nossa! Ele falou, olha. E o Emmanuel, ele traz isso, né? Ele destrincha. O mais engraçado são nos nossos trabalhos. Aquele verdinho que a gente está lendo aqui pequeno também é dele, né? É dele. A gente precisa trazer esses livros, vamos trazer para mostrar, pessoal, para gente lá na nossa casa, quando nós fazemos os trabalhos mediúnicos, na hora que nós começamos os trabalhos mediúnicos, nós temos assim um protocolo, né? Uma rotina. Então a gente faz a oração inicial, como nós fazemos aqui. Qualquer coisa lá na casa, ou qualquer coisa ligada à casa, quando nós começamos, nós fazemos uma oração inicial. Justamente para a gente se alinhar com os mentores, né? Harmonizar o ambiente. Então a gente faz essa oração inicial. E, na sequência, é feita a leitura de um trecho do Evangelho, porque o Evangelho é o pilar de sustentação da religião, né? Não só da espírita, mas eu acho que qualquer religião que siga os ensinamentos de Jesus, o Evangelho são os pilares de sustentação dessa religião. Opinião minha e também de alguma ala de grandes espíritos, né? E escritores, tanto que o Evangelho, em toda a missa, também é comentado. Após a leitura do Evangelho, a gente comenta, né, aquela leitura, aquele texto, e nós abrimos o Fonte Viva. Às vezes a gente abre o Fonte Viva, às vezes a gente abre o Pão Nosso. Enfim, a gente vai nas lições de Emmanuel. Se eu falar para vocês que é raro, é muito raro. Complementa, né? O dia que aquela lição não complementa o texto do Evangelho que foi lido. Verdade. É tipo assim, né? Você lê o Evangelho, aí quando você abre o livro, olha, para aqueles que ainda não ficaram claro, é assim, ó. Aí você começa a ler. E são do tipo dessas duas lições que a gente leu aqui. Ante a lição e a explicação. A explicação e a... No provérbio. Me fugiu aqui. A incompreensão, tá? Então, assim, tá. Quase que 100% das vezes
Um encaixa no outro, ou complementa, ou acaba de explicar. Acaba de explicar, exatamente. Né? É incrível. Caso tenha ficado alguma dúvida, vem cá de novo. A gente costuma dizer que o Emmanuel acabou de desenhar o que já tinha falado. É o protetor. Eu vou ler para vocês um trechinho. Aqui. Eu colocando o óculos, tira o óculos, põe o óculos, tira o óculos. Eu vou pedir para a Kelly ler, porque de vez em quando eu travo a língua, tá, gente? Aqui. Esse livro é Epístolas de Paulo à Luz do Espiritismo, tá? Ele foi escrito pelo Antônio César Perry de Carvalho, tá? Da editora Clarim. E o Antônio César, ele comenta as cartas de Paulo e ele fala algumas coisas também sobre essa relação entre o Emmanuel e o Paulo, tá? É uma mensagem do Sinélio Lúcio, tá? Para o Chico Xavier. A Kelly vai ler porque eu... É até onde? É aqui, ó. Todo esse trecho aqui? É, daqui... Tá. Até aqui embaixo. Vamos lá. Nessa parte do é agradável ou em outra mensagem? Começa aqui na outra mensagem? Tá. Para explicar melhor. Em outra mensagem do Espírito Quinéio Lúcio, psicografada por Chico Xavier em Pedro Leopoldo, dia 3 de agosto de 1949, surgem outras revelações interessantes sobre o acolhimento do senador em seguida à sua desencarnação no ano 79 d.C., durante a erupção do Vesúvio. Aí ele começa aqui, né? É agradável comentar o esforço de Emmanuel na vanguarda do serviço de evangelização pelo Espiritismo nos domínios da língua portuguesa. Pelo amor profundo devotado por ele à inesquecível figura de Paulo, poderá você concluir das razões que levaram o esforçado jesuíta a dar o nome do grande apóstolo à cidade que lhe mereceu especiais cuidados no lançamento, a ponto de esperar o aniversário da conversão do doutor de Tarso em janeiro para iniciar os primórdios da grande metrópole brasileira, colocando-a sob a proteção do amigo da gentilidade. É que também Paulo, na vida espiritual, jamais descansou. Quando o senador romano desencarnou, extremamente desiludido em Pompeia, foi contemplado com os favores do sublime convertido. Paulo sempre se consagrou às grandes inteligências afastadas do Cristo, compreendendo-lhes as íntimas aflições e o menosprezo injusto de que se sentem objeto no mundo, ante os religiosos de todos os matizes, quase sempre especializados em regras de intolerância. Esclarecemos que a cidade de São Paulo foi fundada no dia 25 de janeiro de 1554 por Manuel da Nóbrega, a grande metrópole do hemisfério sul, e o estado homenageia o apóstolo da gentilidade. Esses fatos reveladores também foram evocados por Chico Xavier por ocasião da grande cerimônia pública e televisada na capital paulista, em que recebeu o título de cidadão paulistano, outorgado pela Câmara Municipal de São Paulo no dia 19 de maio de 1973. Até isso. E tá chegando, né? E tá chegando. 270? 470? Ah, de matemática 75? eu... Acho que é 475 anos. É uma coisa assim. De massa. É sábado agora, né? Aprovado sábado agora. Já Sábado sabe. agora. Por isso que eu achei interessante É. essa parte que o Antônio César explica também, essa que eu parte. já havia comentado É, no começo, uhum. né? Justamente para falar da fundação da cidade. Que lindo. Grande São Paulo. Bom, vamos encerrando hoje por aqui. Por favor, não esqueçam. Como é que o Miguel fala? Dá um like. Dá um like. Compartilha. Compartilha, põe lá o sininho do canal. Esse é o Miguel, de 4 anos de idade. E Já, meu bebê. compartilhem. Eu acho que assim, se fala muito pouco da história dos apóstolos,
se fala muito pouco da história, né, de todos que colaboraram para levar a história de Jesus. Compartilhem, é muito bom. Vamos à prece final, Rose? Vamos. Vamos agradecendo, primeiramente ao Mestre Jesus, que nos deu essa oportunidade, além de os aprendizados que foi deixado, segundo o seu Evangelho, de conhecermos uma criatura magnífica, que também foi um grande exemplo. Eu acredito que seria o segundo maior exemplo de como Jesus Cristo gostaria que nós tivéssemos as nossas condutas, como nós deveríamos agir, sentir e atuar perante os nossos irmãos na nossa jornada, nas nossas caminhadas. E agradecemos a toda a espiritualidade também aqui presente, que nos apoiou, que nos sustentou e intuiu a melhor maneira para passarmos para vocês que nos escutaram e que a mensagem tenha sido captada da melhor maneira e tocado os corações. E assim encerramos com a prece do Pai. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, porque é o seu o reino e a glória para todos sempre. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Deus. Fiquem todos na paz de Deus. Que vocês tenham uma semana iluminada, abençoada por Ele. Amém. Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo. Até a próxima.